Boa noite! Vamos para mais uma sequência de lives. Hoje é dia de falar sobre terapias capilares, então óleos essenciais, técnicas que a gente vai associar para o nosso cuidado capilar. Hoje tem um convidado mega especial, que é o Tássio. Deixa eu já adicionar ele aqui. Peraí. Vou lembrar, gente, nós estamos na nossa semana de aulões para vocês conhecerem alguns dos nossos professores da nossa pós-graduação. Oi, meu bem! Boa noite, boa noite. Boa Eu noite vou a fazer, todos. eu vou fazer a propagandinha aqui, a Karen acabou de lembrar, eu vou fixar o comentário. Para você que está assistindo a nossa aula de hoje e ainda não está inscrito na nossa lista de espera, basta vocês comentarem aqui graduação, que vocês vão receber o link lá pelo direct. Então, o que nós estamos essa semana apresentando, gente? São os nossos professores. Um pouquinho do que a gente aborda na pós. Claro que é de uma forma bem sutil e só pincelando mesmo, porque em uma hora de live a gente não tem como abordar todos os nossos temas, mas que vocês conheçam um pouquinho da estruturação. E claro que quem quiser se matricular no sábado, a gente vai abrir as nossas matrículas, tá? Tá, quer se apresentar? Então, boa noite a todos, mais uma vez. Eu sou o Tássio, sou professor da pós-graduação, né, em Medicina Integrativa e Aromaterapia. Tenho alguns cursos que são relevantes para que a gente tenha uma bagagem para passar para vocês, né? Então, eu sou cirurgião geral, tenho mestrado em ciências biomédicas, tenho pós-graduação pelo Albert Einstein em terapia celular. Então, vários temas relacionados a terapias avançadas, por exemplo, terapia regenerativa, eu vou passar para vocês nessa pós-graduação. E eu trabalho há muitos anos com transplante capilar e terapia capilar, né? Dentre outros temas, eu sou um pouco metido, eu gosto de vários temas, assim, e é um dos principais temas que eu tenho na clínica, né? Tenho bastante vivência e vou passar para vocês nessa pós-graduação toda a nossa experiência de 5 anos, 4 ou 5 anos, enfim, trabalhando com óleos essenciais no tratamento capilar. Aí, isso. Gente, vou reforçar, quero que vocês conversem um pouco com a gente também de onde vocês estão falando. Então, qual a cidade que vocês falam, de onde vocês estão conversando? A gente quer saber também as dúvidas maiores que vocês têm sobre capilar. O Tássio adora estudar também sobre medicina regenerativa, então algo que a gente fala contra o envelhecimento, retardar o envelhecimento, e a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje também, de como a gente pode envelhecer menos, inclusive com os óleos essenciais e alguns cuidados, algumas suplementações que a gente pode associar. Para quem não sabe também, Tássio, meu marido, né? A parte mais importante que tu não falou, Tássio. Oxi! Eu sou o marido da Jéssica e com muito orgulho. E é o papai da Diana e do Arthur. Gente, vamos lá começar então a gente abordar um pouquinho da parte capilar, né? Então, do que a gente vem usando, o que a gente usa, o que a gente viu que às vezes não é bom usar. Eu falo que isso é outra grande curiosidade da nossa pós, que a gente vem trazer para vocês não só o que às vezes falam em artigos, que falam em livros, mas sim o que a gente consegue aplicar no dia a dia, no nosso cuidado e que a gente tenha uma repercussão interessante nos nossos pacientes. Isso é uma coisa também que eu sempre falo que é importante. A medicina baseada em evidência, ela é baseada no quê? Em artigos, com toda certeza, na ciência, mas principalmente também com a prática médica, ou que o paciente gosta. Então, sempre esse casamento, literalmente, entre as nossas terapias tem que ser pensado, e para vocês, alunos da pós, também. Então, a gente observa todas essas questões específicas para montar os nossos protocolos. Pessoal, vou lembrar, tá? Como saber se consegui a vaga? Fiquei na fila de espera. Sábado, nós vamos ter o nosso aulão de abertura das matrículas. Então, já vou dar um aviso para vocês, tá? Nossa aula estava programada para sábado, às 9 horas, com os professores. Então, sábado de manhã.
mas nós teremos uma modificação. Nós jogamos essa aula para sábado à tarde. Isso porque tanto o Tássio quanto o Dr. Demian, eles vão ter que participar do Dia dos Pais na escola. Então, para eles não se ausentarem desse momento importante da família, a gente resolveu trocar e deixar para tarde. Então, nosso aulão de matrícula começa sábado às 14 horas. Então, coloquem na agenda de vocês que vai ser o momento definidor para vocês conseguirem se inscrever, se matricular e conhecer um pouco mais, assim, um geralzão. Aí a gente vai realmente falar, esse professor dá aula sobre isso, aquilo, esse vai ser os temas que vão estar dentro da nossa pós, então para vocês compreenderem tudo. Tá, você quer falar sobre terapias capilares agora, primeiro? Vamos falar sobre as terapias capilares. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os mecanismos de ação tradicionais da terapia capilar, por exemplo, bloquear o DHT, explicando para vocês, né? O DHT é um hormônio que faz cair cabelo, tá? Isso. Então, esse DHT, ele tem níveis mais altos no homem e ele causa a calvície, e ele tem níveis mais baixos na mulher e também causa calvície na mulher, tá? Porque ele é um derivado da testosterona. Então, a gente tem mais ou menos uma proporção de 10:1 no homem e na mulher de testosterona, e essa proporção segue também no DHT. Só que a mulher, ela, mesmo com níveis baixos de DHT, ela também é sensível a esse hormônio e também tem queda capilar, tá? Qual que é e a gente divide em regiões também, né? Essa região é mais sensível ao DHT. Tá, mas o que quer dizer mais sensível? A expressão gênica do folículo capilar aqui, das células do bulbo capilar, ela é diferente. Quando o DHT está aqui, ele expressa genes que fazem crescer o cabelo, ou na barba, os genes que fazem crescer a barba. Por exemplo, o hormônio de crescimento, o IGF-1. Quando o DHT chega na barba, a célula do folículo da barba expressa IGF-1, que é um hormônio que faz crescer. Agora, quando o DHT chega aqui, ela expressa TGF-beta 2, que é uma substância inflamatória que faz o cabelo encolher, faz as células do bulbo capilar entrar em apoptose, que é quando a célula faz o suicídio celular, tá? Então, essa expressão gênica diferente faz com que o DHT esteja no centro da queda capilar, tá? Mas não é a única coisa que faz cair cabelo, o DHT. A gente tem muitas outras coisas, por exemplo, o universo, né? Que são as vitaminas, que são os minerais, que é o processo oxidativo que o cabelo está submisso hoje, submetido através da nossos maus hábitos, nossa má dieta e nossa falta de suplementação. Então, tudo isso aí vocês têm que dominar para que vocês consigam fazer um tratamento capilar que não seja só diminuir os níveis de DHT. Mas, qual que é o medicamento padrão para reduzir esses níveis de DHT? Chamado finasterida. Finasterida, e hoje tem a dutasterida, que reduz também o DHT, é o primo da finasterida. Como é que a gente faz essa redução de DHT? Bloqueando uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que é a que converte a testosterona em DHT, tá? Basicamente é isso. Então a gente tem óleos essenciais que conseguem fazer esse bloqueio de DHT, reduzir os níveis de DHT, e de uma maneira muito mais harmônica, porque a gente vai reduzir os níveis de DHT localmente, não vai ser no corpo todo, então você vai aplicar o óleo essencial na região calva, só na região calva, e vai bloquear esse DHT, vai reduzir os níveis de DHT. A gente tem desde 96 estudos, né, com vários óleos essenciais, por exemplo, hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é um coringa, tá? Você pode usar para muito. Muita coisa. Tá em dúvida, usa hortelã-pimenta para alguma coisa que você tem que vai ajudar. Estômago, um monte de coisa, tá? Alecrim e lavanda
São três óleos que eu sempre utilizo na minha prática clínica e, e eles têm esse bloqueio de DHT local, tá? Só que, claro, você não pode utilizar eles de maneira irresponsável, porque você tem que diluir, tem que ter a diluição certa. Todo óleo que você aplica todo dia, que o tratamento capilar é assim, né? É pro resto da vida, tá? Não tem como interromper um tratamento capilar. Iniciou, tem que continuar, porque o dinheiro que você está aplicando no óleo, por exemplo, vale muito menos do que o seu cabelo, né? Então é uma troca justa. Então você precisa continuar o tratamento pro resto da vida para não perder cabelo, porque a natureza quer que o cabelo caia, né? Tássio, vou dar umas pausas aqui, sabe? Porque é bem legal a gente comentar. Por exemplo, esse da primeira questão, usar todos os dias. E uma das coisas que eu acho que é bem legal a gente trazer também, que das diluições, que, por exemplo, no início, a gente usava no transplante capilar as formas mais concentradas. E que agora a gente tende a diluir porque pode, isso eu já comentei em algumas lives, de dar irritação. Então não é nem de dar uma queimadura, mas assim, usar todo dia ele concentrado, a gente viu na prática que não é uma boa conduta. Ideal realmente é fazer uma dissolução, né? Jogar com óleo de coco, uma semente de uva, um óleo de jojoba, que a gente consegue dar uma melhorada bem nessas questões, né? Então, isso que tu já falou, tem vários trabalhos mostrando, e o Tasso aborda 100% isso lá nas aulas. Inclusive, eu tenho que lembrar isso também, quem sabe tu não vai falar, mas uma das aulas introdutórias da pós não é nem sobre só óleos essenciais. É sobre exames em níveis ideais que a gente precisa para um cabelo vir bom. Como tem que vir um DHT, como tem que vir a testosterona, como tem que vir o estradiol. Tudo isso tá se aborda na pós como uma parte introdutória. Então, como tem que estar a vitamina D para o teu cabelo não cair? Como tem que estar o ferro? Quando a gente fala de queda capilar, essa pessoa está com problema capilar, a gente tem que jogar a suplementação dela às vezes mais alto do que é o padrão da nutrologia. Que a gente na nutrologia busca uma base de deixar algo mais saudável e organizado. Quando eu tenho um problema capilar, essa pessoa já avançou. Ela não está só com deficiências nutricionais. Ela está perdendo cabelo por conta disso, muitas vezes. Então, por que eu quis comentar isso? Eu tenho algumas pacientes que vêm comigo e elas vêm com a tua listinha dos teus exames. Daí ela fala assim: ah, do doutor Tassi estava assim, e você geralmente ajeita para cá. Daí eu falo: é exatamente por isso, porque no capilar, quando a gente tem uma lesão no fio, que a gente está organizando tudo, às vezes as bases nutricionais. Opa! Deu o tempo do meu telefone. As bases nutricionais, elas têm que ser um pouquinho mais altas. Então, antes, na pós, da gente falar sobre todos os cuidados, o Tasso vem falar sobre todas essas bases, para assim a gente conseguir entender por que essa queda capilar está acontecendo. É a Cássia falando. A Cássia é uma delas. Exatamente, uma das pacientes que vem com a tabela do Tássio e depois vem com a minha. Boa, Cássia. Opa. Tássio. Opa. Tássio. Oxi. Ai, o Tássio me abandonou na live. Socorro. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele de volta. Sei que eu fiz. Voltou. Ok, tá. Então, falando da questão de exames, né? Pessoal, vocês, para o cabelo crescer, se você pesquisar sobre qualquer vitamina, você vai a encontrar artigos que falam que aquela vitamina ajuda para o cabelo crescer, tá? E isso faz todo sentido. Não é um exagero da ciência falar que o cabelo precisa de todas as vitaminas. Então, por exemplo, a vitamina D, ela faz o cabelo expressar genes que vão fazer o cabelo crescer, o bulbo capilar, né? A gente chama. E mesma coisa a vitamina E, ela vai proteger a membrana celular no bulbo capilar para incentivar o cabelo a crescer. Então, todas as vitaminas participam desse processo. Por isso que a gente precisa manter níveis ideais. Outra coisa muito importante que vocês têm que sair da pós dominando são as vitaminas do complexo B,
relacionadas à mitocôndria. Tá? Isso aí é central no processo de saúde e doença do ser humano. Então, as vitaminas do complexo B, todas elas participam da fabricação de energia. E quando você tem alguma das vitaminas do complexo B baixas, você pode ter um problema mitocondrial. Isso reflete em qualquer doença, reflete no seu nível de energia no geral, se você anda cansado, se você anda com energia, mas também reflete nas doenças. Por exemplo, o último módulo que a gente falou sobre dor. Um defeito na mitocôndria, lesão mitocondrial, que a gente chama quando a mitocôndria não está funcionando bem, pode causar fibromialgia, que é uma doença que a pessoa tem dores pelo corpo todo e é crônico e tem que tomar um monte de remédios, e toma antidepressivos, toma vários medicamentos, né? E muitas vezes o problema está na mitocôndria, tá? E então a gente ajeitando bem essas vitaminas do complexo B, e uma coisa que a ciência já demonstrou, a química já demonstrou, na verdade, é que quando você tem uma enzima que precisa do substrato, no caso o substrato é a vitamina do complexo B, então quando tem uma enzima que precisa da vitamina do complexo B para funcionar, quanto mais vitamina do complexo B, maior a potência dessa enzima, maior a atividade dela. Então, se você tem um nível ali de 300 da B12, por exemplo, e a sua enzima que usa B12 vai funcionar numa determinada velocidade. Já se você tem um nível de 900 de B12, a enzima vai funcionar muito mais rápido. Então, ela vai conseguir converter muito mais substrato e a reação química que o seu corpo precisa vai funcionar muito mais rápido. Por exemplo, fabricar mielina para o neurônio. Né? O neurônio precisa de mielina para transmitir impulso nervoso. Então, precisa da B12 para isso. Se você tem pouca B12, vai fabricar mielina mais devagar. Né? Isso é muito, muito lógico. Então, por isso que a gente precisa de níveis ideais de vitaminas, não de níveis normais. Você pode fazer uma analogia assim, as vitaminas, níveis normais do laboratório é nota 6, nota 7, tá? Você até passa de ano, mas você passa raspando, né? E pode ser que você não vai muito longe na vida, porque você é um aluno mediano, né? E níveis ideais é nota 10. Então você está com o seu organismo funcionando otimizado, seu metabolismo está muito bom. Ah, outra coisa que vai influenciar na mitocôndria é que ela fabrica muitos radicais livres, tá? O tempo todo ela está fabricando peróxido de hidrogênio, por exemplo, para conseguir fazer suas reações normais de fabricação de ATP, fabricação de NAD. E os óleos essenciais vão atenuar essa carga de radicais livres que a mitocôndria fica fabricando o tempo todo. Então, por exemplo, radical superóxido, radical hidroxila, o próprio peróxido de hidrogênio, os óleos essenciais, eles vão estar atuando para anular esses radicais livres. Né? Então, eles são Ah, doadores de elétrons para os radicais. deixa eu até comentar assim para o pessoal entender. Quando a gente fala de mitocôndria, gente, eu digo que ela é como se fosse a bateria do nosso corpo, então da nossa célula. Se a gente não tem a bateria ligada, nenhuma célula funciona e nenhuma parte do nosso corpo funciona bem. Ela é a bateria como um todo. E essa bateria, ela forma um lixo também, ela vai envelhecendo. E é exatamente isso que o Tassi está comentando dos estresses oxidativos, dos radicais livres, do superóxido dismutase, que a gente tem várias vias. E isso eu e o Tassi, a gente estava conversando esses dias no carro, assim, de métricas, né, de perspectivas do que a gente vem da suplementação, o que a gente vem da medicina integrativa. E nós estávamos comentando que hoje os cursos da medicina integrativa, eles se baseiam, por exemplo, a gente suplementar NAC, mil-inositol, a gente entrar com resveratrol, com curcumina, que são moléculas incríveis. Mas aqui eu já quero trazer uma primeira reflexão. Todos esses manipulados que a gente usa para reduzir inflamação ou reduzir aquilo que as nossas baterias das nossas células trazem de ruim, a gente nem sempre tem uma absorção boa.
tanto no intestino, quanto na pele, quanto em todos os lugares. Então, são suplementos que a indústria coloca que são, não que são caros ou que não devam ser usados, mas tem um valor maior e que geralmente a absorção não é tão boa e que os óleos essenciais, eles vêm para fazer isso. Que provavelmente num futuro, um dos grandes suplementos vai ser os óleos essenciais. Tá, se quer justificar por que os óleos essenciais são tão bons para nossa absorção? Então, a gente tem, por exemplo, uma substância chamada curcumina, do açafrão, né? Ela é fantástica, tá? Ela consegue ativar a nossa genética da longevidade. Eu vou falar os genes que ela ativa. AMPK, que aumenta a fabricação de mitocôndrias, FOXO, que protege o nosso DNA e nossa membrana nuclear. Ela ativa as sirtuínas, que é um grande protetor do nosso DNA. Fantástica, tá? Só que essa molécula é hidrossolúvel. Ela precisa, então ela não passa pelas membranas celulares, porque ela não é lipídica. Tudo que é lipídico atravessa a nossa membrana celular sem problema, sem precisar de um transportador. Uma porta, tá, gente? Literalmente, tá? É, Nós pode, temos uma parede com uma porta. Então, essa cúrcuma, ela não consegue, ela não tem uma porta para ela, introduzir. ela precisa de uma porta, Uma né? porta, isso. Ela precisa. Ela não passa como se fosse um fantasminha pela parede, ela precisa da porta. Então, tem um número limitado de portas, ou seja, de transportadores nas nossas células. Tem um número limitado de proteínas que transportam depois essa curcumina no sangue. Então, essas substâncias hidrossolúveis são excelentes, são fantásticas, mas o óleo ele é lipossolúvel. O que quer dizer isso? Ele atravessa as membranas celulares. Então, todas as barreiras, o nosso corpo, ele forma as barreiras, são todas barreiras lipídicas, tá? Lipoproteicas, né? Então, a membrana celular é uma barreira, a membrana nuclear é uma barreira, a barreira hematoencefálica é uma barreira também, né? Então, Ó, essas barreiras, elas são lipídicas e as substâncias hidrossolúveis não passam por elas. Elas- eu quero. Eu tenho que parar, Tassi, porque assim, ó, olha, gente, essa informação. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Eu quero que vocês curtam aí se vocês estão entendendo. Olha a mágica do negócio. Desde sempre, os olhos foram tão bons por esse motivo. Porque eles literalmente são os fantasminhas. Eles conseguem atravessar tudo. E aí, todos esses benefícios que a gente quer, eles fazem de uma forma muito mais fácil. Por isso que a maioria dos óleos essenciais atravessa a membrana hematoencefálica, passa no cérebro. Por isso que a gente tem tanto benefício quando a gente usa o óleo essencial no cheirinho. Quando a gente cheira e melhora o humor, melhora a questão da ansiedade, da disposição. Então, todas essas questões, elas têm um benefício por conta disso, porque elas atravessam. É uma coisa muito fácil. Então, eu e Tassi, por exemplo, a gente tem uma rotina de óleo essencial sempre. Um alecrim tá sempre junto, um peppermint, um erva doce, porque a gente já entendeu que essas moléculas elas vão muito rápido porque a gente quer. E se a gente gasta fortunas, às vezes, tentando achar suplementos que vão fazer essas vias, os óleos essenciais fazem. Eu filmei o vídeo hoje falando sobre envelhecimento, mas o óleo essencial, ele tem algumas vias também para questão de envelhecimento, por exemplo. Essa que o Tassi falou do AMPK, né? Que tu comentou? É exatamente uma das vias já publicadas e estudadas que o alecrim e o olíbano estão atuando. Então, esses dois óleos, para quem não quer envelhecer, e eu acho que todo mundo quer ficar jovem, tem que estar na rotina. Outra questão bem importante. Eles atuam na via do SOD, gente, isso são termos bem específicos, tá? Da glutationa, que são também, é como se fosse aquela pazinha que vai limpar a sujeira do nosso corpo. O óleo essencial, de novo, canela, olíbano e alecrim atuam varrendo toda essa sujeira que está dentro da célula, eles vão lá e limpam. E por último, assim, outra coisa bem legal é que para quem não quer envelhecer,
eles atuam estimulando a formação de colágeno. Então, quando a gente coloca esses óleos essenciais na nossa pele, na ingestão também, a gente aumenta a formação de colágeno. E a gente fala do colágeno da pele, né? Que a gente quer para a pele, mas colágeno está na articulação, o colágeno precisa estar no endotélio, que são os nossos vasos do nosso sangue. Lá no nosso intestino, querendo ou não, a gente não tem esse colágeno, mas tem células que também dependem, né? De elasticidade, enfim. Então, mais uma vez, os óleos essenciais, eles vão atuar em todos esses sentidos. Muito parecido com suplementos caros que hoje a gente usa. E a gente conversou isso no carro, assim, falando, né? E a gente comentou assim: isso provavelmente vai ser algo que cada vez mais vai ser pesquisado. As pesquisas com aromaterapia, infelizmente, elas ainda são pequenininhas, porque às vezes é uma questão de mudança de cultura, e é exatamente isso que a gente vem propor dentro da pós-graduação. Eu falo que a nossa pós, ela é aberta para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer. E isso te permite entender o teu organismo, inclusive quando você vai para uma consulta, a gente entender um pouco mais da nossa fisiologia. As minhas as alunas da pós, quando elas vêm para minha consulta, eu acho incrível, porque elas já sabem tudo. Então eu só preciso dizer assim, ó, vamos usar isso aqui para deixar isso. Elas mesmo ficam observando qual é o nível que chega as coisas delas. E elas já chegam, doutora, não ficou bom, vamos suplementar um pouco mais. Elas já entendem. Então, eu acho que isso é um divisor de águas. A pós, ela é maravilhosa para quem quer ter uma certificação de um curso. Ó, a Cássia, minha paciente. Tô falando de você mesmo, Cássia. É tu mesmo. Uma delas, né? Mas eu falo que vocês conhecerem, entenderem, isso é libertador. Além de ter um título. Então, quando eu comecei na aromaterapia, eu sempre falo, o grande mestre, o Demian era uma das grandes referências e sempre será, né? Então, maravilhoso. Mas hoje a gente vê que tem muitos médicos vindo estudar na pós. Tem diversas áreas, tem ortopedista, tem geriatra, tem isso me deixa extremamente feliz, porque cada vez que algum médico aprende ou que vocês aprendem, obviamente todo mundo vai ganhar na saúde. Então, isso é uma das grandes vantagens que a gente tem, tá? Vamos da parte capilar, gente. Eu quero que vocês perguntem também para nós e eu vou trazer alguns também, tá? Assim que a gente usa no dia a dia, que a gente vê um resultado muito legal e muito interessante. Um deles que eu tenho certeza que vocês vão perguntar e vão querer saber, tá? De informações. Cabelo branco. Será que a gente tem algo para cabelo branco? Eu vou falar da aromaterapia, tá? Depois tu fala o restante, tá? Mas vamos lá. Um dos óleos essenciais que ajuda nas vias de inverter essa parte do crescimento do fio branco é o óleo essencial de gerânio, gente. O gerânio, perifericamente, ele atua lá nos melanócitos, que é aquela coisa que dá a coloração. Então, ele reduz estresse oxidativo e também ajuda exatamente nessa parte que pigmenta nosso couro cabeludo. Então, é uma das coisas bem legais para vocês associarem. E quem já usa o gerânio, o óleo essencial, vai lembrar que ele também dá uma hidratação incrível para o nosso couro cabeludo, tá? Que ele também ajuda muito nesse aspecto. Legal. Vou fazer um comentário sobre isso também. Cabelo branco, né? Tem alguém que Isso. quer saber sobre cabelo branco. Então, a primeira coisa é a gente saber de onde que vem a cor do cabelo, né? A gente tem um aminoácido chamado tirosina e outro chamado fenilalanina, que depois vira tirosina no nosso corpo, eles que dão origem a toda a cascata que vai depois terminar na melanina, tá? Então, primeiro vira dopamina, depois vira melanina, tá? Quem produz a melanina? O melanócito, perfeito? Como é que a melanina vai parar no cabelo? Não é o melanócito a célula do cabelo, é o queratinócito a célula do cabelo. Então é uma célula que ela é redondinha, achatadinha assim, e daí quando tem o processo de queratinização, ela vai enchendo de queratina dentro dela. Fabrica queratina, ela vai achatando e daí vira cabelo. Vira pele, da mesma forma, ou vira cabelo. E a melanina, o melanócito, ele expulsa a melanina
que tem essas duas células no bulbo capilar, tá? Tem o queratinócito e o melanócito, essas células adultas. Tem as células tronco também, né? Que são as principais ali, que ficam liberando novas células, novos queratinócitos. Então, o melanócito ele libera a melanina ali no ambiente extracelular e o queratinócito capta, tá? Beleza, esse é o processo de cor no cabelo. Qual é a célula principal que faz essa melanina, então? O melanócito, mas ele vem de uma célula tronco, tá? Porque o cabelo precisa ficar renovando células o tempo todo. Então, o tecido que precisa de renovação, alta renovação celular, precisa de uma célula tronco bem ativa. Então, a célula tronco que está ali no bulbo capilar é a célula tronco melanocítica. E com a idade a gente vai perdendo essa célula tronco melanocítica. E, aliás, a gente perde todas as nossas células tronco. As nossas células tronco que não deveriam envelhecer, elas envelhecem, tá? Por que elas não deveriam envelhecer? Porque elas deveriam fabricar um clone delas e essa original volta a ficar quietinha, a gente chama de estado quiescente, e o clone começa a se multiplicar e libera ali centenas, milhares de células aquele clone. Mas essa célula tronco tinha que ficar no nicho quietinha, né? Com baixa atividade metabólica. Só que com os radicais livres, nosso estilo de vida, o tecido ele vai ficando inflamado e cheio de estresse oxidativo. Então, aquela célula tronco que estava com baixa atividade metabólica, ela começa a ser afetada pelo ambiente que está ao redor dela. Então, os radicais livres começam a machucar ela, começam a fazer lesão no DNA dela. Um dos causadores disso é o próprio sol, né? Mas não necessariamente, não precisa pegar sol para ficar de cabelo branco, né? Então, o nosso ambiente interno, ele faz mutações no DNA, faz o envelhecimento das células tronco e você não consegue mais fabricar melanina, a célula tronco melanocítica especificamente, né? A célula tronca do epidérmico, que vai fabricar o queratinócito do cabelo, ela é um pouco mais resistente. Mas essa do melanócito, ela realmente é mais fraquinha, ela é mais suscetível. Então, uma maneira da gente estar evitando esse processo é prevenir, né? Antes que a célula melanocítica morra, e ela fica ali junto do folículo capilar, tá? Então, você tem um número limitado de células tronco ali, se ela morreu, morreu. Não vai repor, a não ser que ela esteja inflamada e inativa, aí você faz um tratamento, ela volta à vida, né? Volta, mas ela não morreu ainda. Então, uma das maneiras é você manter o seu organismo sem estresse oxidativo. Então, os tecidos não vão inflamar as suas células tronco, não só a célula tronco do cabelo, mas a Tudo. célula do seu corpo todo. Então, a célula tronco da pele, né, por exemplo, a célula tronco epidérmica, não vai inflamar o seu organismo. Então, os óleos essenciais, todos eles têm atividade antioxidante, tá? Alguns mais, alguns menos. Alguns têm atividade mais anti-inflamatória do que antioxidante. E, e você consegue tá suplementando tanto oral quanto tópico para que você tenha uma diminuição desse processo oxidativo, dessa inflamação, que o próprio DHT inflama e pode matar a célula tronco que produz a cor, o melanócito, né? E então esse processo preventivo é essencial. Está falando da distribuição dos óleos. A gente chama de volume de distribuição. Uma substância que é hidrossolúvel tem um baixo volume de distribuição. Uma molécula que é muito grande, ela se distribui pouco no nosso organismo. Tem que ser pequenininha para se distribuir bastante. E os óleos essenciais são perfeitos. Eles são lipossolúveis, eles não são hidrossolúveis. A molécula deles não é muito grande, então eles conseguem se distribuir e chegar nos confins do nosso organismo, tá? E e isso muitas vezes é melhor do que um suplemento tradicional. Você usar um óleo para combater nos confins do seu organismo, que tem um volume de distribuição melhor, os radicais livres que você fica gerando o tempo todo. Fica É, inflamado.
Tá, tá, eu ia comentar assim, o pessoal que quer pedir, né? Assim, quais são os óleos que exatamente atuam nesse redução de estresse oxidativo? Vou lembrar de novo, gente, cítricos, eles são muito bons para esse aspecto. A gente associar, por exemplo, um limão, uma laranja, uma bergamota, uma tangerina, são óleos muito bons e que a tolerância nossa na ingestão, assim, é maravilhosa. Poderiam ser óleos também, ai, desculpa, que poderiam ser usados sublingual, então uma outra opção. Vocês também poderiam juntar dentro dos protocolos esses óleos cítricos. Copaíba, também E vou lembrar. líbano, sublingual, né? Olíbano, exatamente. Erva baleeira, breu branco, todos são potentes anti-inflamatórios. E como o pessoal tá pedindo do gerânio, gente? O gerânio, ele é um óleo essencial que é tolerado também na ingestão. Eu recomendo ele mais quando é uma mulher com menopausa, então que tem outros sintomas da menopausa, a gente poderia usar muito bem o gerânio, junto quem tem controle de colesterol ruim. Mas na questão de queda de cabelo branco, eu recomendaria usar o gerânio na forma tópica. Então vocês vão usar sempre fazer uma aplicação no couro cabeludo, dilui com óleo de coco, monta um rolãozinho, eu faço isso para passar no meu. Eu coloco num rolãozinho e aplico aqui no couro cabeludo, tá? Então que eu vou fazendo aplicações, tá? Que a gente pode associar para estimular o crescimento capilar. O meu tá crescendo um monte, então vem muito disso e a gente vai usando sempre estimulando para crescer. Lembrando que o fio demora para crescer, tá? É um tempo que quando a gente perde o fio, e eu escuto muito isso, o Tasso falando sempre. Começou a cair o cabelo, tem que tratar. Não dá para deixar ele cair. O Tássio, quando eu tive a primeira gestação, eu perdi muito cabelo. Na segunda gestação, eu falei assim: vou deixar tudo minhas vitaminas muito boas. E ele falou: repõe hormônio, porque tu vai cair de novo, vai cair o cabelo de novo. E eu falei: não, não vai cair, porque eu tô com tudo suplementado, vai ficar lindo. Gente, caiu meu cabelo. Eu só equilibrei quando a gente ajustou a parte hormonal, mas ele tinha me avisado. Então, o que eu venho de recuperação de cabelos agora é tudo do pós-parto da Diana e leva anos pra gente recuperar. Então, essa parte de quando a gente não entende isso, geralmente quem não é da área do transplante capilar, da dermatologia, não entende. Começa a cair um fio aqui, um fio ali, e a gente acha que é pouca coisa. Quando começou a cair muito, para recuperar esse fio, às vezes já é tarde. E aí ele morre e cai, e tem que esperar crescer tudo de novo, tá? Então, é um outro alarme, assim, bem importante para vocês cuidarem. Se tá caindo, dá uma observada no que tá acontecendo. Vão entender o que tá acontecendo. Quantas gotas de gerânio na diluição? Num rolãozinho de 10 ml, você pode colocar umas 20 gotas, 30 gotas de gerânio. Dá para deixar mais concentrado, tá? Não precisa ser tão diluído que a gente quase não absorve. Mas é bom fazer uma diluição. E sempre cuidar como é que tua pele responde, né? Pra ver se ela não fica com vermelhidão, se não fica com coceira. Porque isso podem ser sinais de irritação, de dermatite por química, né? Causada pelos olhos também. É uma diluição, um macetezinho, 1 para 10, né? Você pega 1 ml de óleo para 10 ml de óleo diluidor. E 1 ml de óleo são 20 gotas. Sempre 1 ml de água, né? São 20 gotas de óleo. Às vezes muda um pouquinho o tamanho da gota do óleo, tá? Mas Vamos tirar. arredonda para 20 gotas o 1 ml. Então 1 para 10, né? 1 ml de óleo para 10 ml de diluidor. Daí você não vai errar nenhuma diluição, tá? É uma maneira segura de usar óleo. Perfeito. Ah, quando você usa todo dia no mesmo lugar da pele, entendeu? Ah, uso todo dia naquela região da pele, todo dia. Aí você dilui. Ah, se você vai usar oral, daí usa puro, né? Não precisa diluir. Eu até gosto, eu falo sempre, tá? Que eu gosto que mesmo quando nós, a menos que seja via sublingual, eu sempre oriento que a pessoa que vai usar numa cápsula vegetal coloque um azeite de oliva junto. Por conta da absorção, de não ir tudo para um lugar só. Então, a gota às vezes fica juntinha e assim a gente tem uma diluição, uma absorção melhor também para se manter lá no intestino. Então, eu gosto sempre de falar também da gente diluir. Na dúvida, tem óleos que não precisariam ser diluídos, mas na dúvida, dilui tudo com azeite de oliva, que tu não vai errar.
tá? Tu não vai perder essa. E assim, um azeite de oliva bom, não um azeite de soja, nem nada disso, tá? Um azeite que a gente sabe que também tem um grau de pureza e de qualidade, antioxidante, anti-inflamatório legal também, tá? Amor, vamos falar só da caspa. E aí a gente vai para o aniversário da sogrinha. Tá, então a caspa é um processo de hiperqueratinização. Você começa a produzir mais queratinócitos ali do folículo capilar. Isso é causado por inflamação, às vezes por infecção também, tem relação hormonal, mas basicamente é uma inflamação do folículo capilar, né? Não é uma coisa só da pele, né? Pode ser, pode ter relação com oleosidade, a pessoa não toma banho, pode, mas geralmente a pessoa que toma banho todo dia e tal, mesmo assim, algumas pessoas têm caspa, né? Estresse também é um gatilho muito O importante. estresse, então, um aumento do processo de hiperqueratinização, aumento da fabricação de queratinócitos, da renovação de queratinócitos ali no folículo capilar. Então, isso tem relação com deficiências de vitaminas, tem relação com o DHT em homens e tem relação com infecções, porque às vezes o folículo capilar está com uma imunidade reduzida. A pessoa, dependendo do estilo de vida dela, ela é imunossuprimida e não sabe, né? E vai estar lá no folículo capilar, a célula de defesa não está funcionando direito. E também pode ser por isso que inflama o folículo capilar. Então, o caspa basicamente é inflamação, né? E a gente tem que desinflamar esse folículo capilar para parar de produzir tanto queratinócito, que é a própria caspa, é a descamação dos queratinócitos. Então, a gente pode usar óleos diluídos e associar com uma dieta anti-inflamatória, tá? Uma dieta anti-inflamatória. Por exemplo, uma dieta que eu gosto muito de usar anti-inflamatória é fazer jejum pela manhã, tá? Porque você faz um processo de desintoxicação, de detox, pela manhã. Eu não gosto do café da manhã, tá? Eu acho que é a pior refeição do dia. Porque você perdeu o teu detox, né? Você deixou de fazer detox para comer. E o pior é que as pessoas comem alimentos inflamatórios, né? Como pão de manhã. Então você já inflama teu corpo de manhã. Não faz detox e ainda piorou a inflamação. E outra coisa que eu gosto de fazer é não comer carboidrato no meio-dia. Manter esse jejum por mais tempo. Jejum de carboidrato, que é o que mais inflama o carboidrato. A carne não inflama, né? O que inflama é o carboidrato. E porque sobe a glicose, sobe a insulina, os dois são inflamatórios. A glicose faz glicação em tudo que é lugar do teu corpo, inclusive glica o folículo capilar. E essa glicação é um processo oxidativo, né? E altera as proteínas do seu corpo. Eu vou trazer para os olhos de novo, tá? Caspa, qual um dos melhores que a gente pode usar? Porque a caspa também tem relação com fungo, né? Então, que tem uma proliferação fúngica que faz uma lesãozinha e o fungo acaba entrando nesse local. Eu gosto muito do melaleuca, então é um óleo que assim é muito bom usar, mas poderia ser um copaíba de novo para reduzir essa inflamação. Então são óleos assim que são bem legais a gente colocar. Existem estudos falando sobre o uso do melaleuca, inclusive no shampoo. Eu sei que o Tassi é contra, ele sempre fala assim, ai, shampoo não muda nada. Mas tem alguns trabalhos relacionando que pode, quando você bota uma gotinha e higieniza o couro cabeludo, ele dá uma repercussão bem legal. O Tassi sempre fala, eu vou repetir o que ele comenta, né? Que shampoo é muito pouco tempo de ação. Por isso que ele não é um grande definidor do teu tratamento. O shampoo não é tratamento em si. Porque ele fica muito tempo, pouco tempo. A gente bota, enxágua aqui e já lava. A gente não fica com ele ativando. Mas alguns trabalhos demonstram um efeito positivo do melaleuca no couro cabeludo, então, para questão de caspa, tá, gente? Posso continuar, Tassi? Sim, sim. O que eu ia falar do shampoo, né? Eu até uso shampoo com óleos essenciais, mas eu não conto com o efeito do shampoo, né? O efeito que eu conto do shampoo é para tirar aqueles queratinócitos lá mortos, limpar o couro cabeludo. Esse é o efeito que eu mais conto do shampoo, né? Mas porque você vai ficar ali uns minutinhos, só 2 minutos no máximo, né? Ninguém aguenta mais que isso, né, com o shampoo. É. E
Eu conto mais com as loções, aplicação tópica local, né? Nem que tenha cabelo. Você tira o cabelo e aplica do jeito que dá ali e funciona, tá? A pessoa que, por exemplo, entradas, né? Pode até fazer borrifar diluir em água mesmo. Só você sacudir antes de borrifar para A gente misturar o fez óleo muito com a isso. água e borrifa nas entradinhas. Mas se é um cabelo mais denso e tal, e você precisa tratar, daí tem que ser no dedinho mesmo e tirando o cabelo e aplicando. Pinga o óleo no seu dedinho, o óleo diluído e vai aplicando ali. Umas 9 gotas, 10 dá para o cabelo todo. Gente, eu vi que o pessoal perguntou como faz parte da pós, tá? Entrem no link da bio ou comenta a graduação, tu vai receber uma inscrição lá pelo teu direct, então que vai entrar para um grupo de WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp a gente vai mandar os materiais, vai mandar as lives e sábado os primeiros avisados da nossa matrícula vão estar dentro desse grupo. Então, quem quiser participar da nossa pós-graduação, é só vocês estarem dentro desse grupo de WhatsApp. Não precisa entrar todo mundo, gente. É para só entrar quem realmente quer fazer, tá? Não é para ficar entrando. Se não quer, se não tem interesse, nem entra no grupo, tá? Que você não precisa ser bombardeado de informações falado sobre isso. É para entrar quem realmente quer fazer. Para vocês receberem as informações, os dados, os valores, informações, enfim, tudo a gente vai passar sábado de tarde, às 14 horas, a gente vai passar um aulão explicando sobre o tempo, sobre todos os conteúdos. Agora, essa semana, vocês vão aproveitar de graça os nossos professores que estão vindo dar aula. Então, são todos médicos ou doutores, ou seja, pessoas com doutorado. Eles foram escolhidos literalmente a dedo, cada um que foi colocado nessa pós-graduação, tá? Tem pessoas incríveis ministrando aulas maravilhosas. Então, quem quiser realmente se matricular na nossa próxima turma, sábado às 14 horas. Vou voltar a lembrar, a nossa pós, como eu já falei, ela tem duas grandes ênfases. Tornar vocês conhecedores da medicina integrativa, valores de hormônios, valores de exames em níveis ideais, como a gente usa aromaterapia para todos os grupos. Então não é usar óleo essencial de qualquer jeito, é saber quanto, qual dose, o que a gente tem publicado, o que tem escrito, para exatamente saber exatamente quanto e como deve colocar, tá? Então, tudo isso vem planejado para formar os próximos aromaterapeutas e a gente ter sim um movimento extraordinário da aromaterapia no Brasil e no mundo, porque a gente tem alunos de fora também. Tem de Portugal, tem dos Estados Unidos, então a gente tem alunas hoje do Paraguai, de vários lugares do mundo se formando com a gente. Sempre falo também, não é sempre que a gente vai ter outras turmas. Tanto que nessa próxima turma já não vai ter alguns professores que a primeira turma teve. Então eu preciso de um acordo mútuo de todos os professores para a gente tocar a próxima turma. Outro detalhe importante: nessa turma 3, nós temos a participação do Gabriel de Carvalho, ele é um nutricionista, referência na medicina integrativa. Quem conhece um pouco da medicina integrativa vai entender do que eu tô falando, extremamente renomado. Ele foi um dos pioneiros no Brasil e ele aceitou o nosso convite de trazer ele para pós-graduação. Então, isso vai ser só dessa turma. A próxima turma vai ter? Não sei, tá? Provavelmente que não, porque ele tem uma agenda extremamente lotada também. Então, a gente conseguiu trazer mais essa pessoa de grande impacto para a turma 3. Pessoal, vou esperar vocês amanhã de novo às 20, que agora a gente vai indo para o aniversário da minha mãe. Então, a gente vai ter que ir lá dar um parabéns, um jantar com a mamãe, que tá de aniversário hoje. Então, a gente se encontra amanhã de novo. Às 20 horas vai ter um aulão amanhã com as pediatras. Então, agendem. Vai ter uma imunologista e duas pediatras falando com vocês. Gabriela Bisson, a doutora Aline e a doutora Ana Paula. 4 pessoas de renome gigantesco vindo ensinar vocês como usar óleo essencial na pediatria. Então, é um fragmento pequenininho de tudo que vocês têm com a nossa pós-graduação. E esperamos vocês nessa próxima turma, que com certeza vocês vão aprender muita coisa com a gente, tá?
É isso, né, meu bem? Vamos lá. Então, vou dar um tchauzinho para vocês aí, o pessoal já está começando a sair mesmo. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. Aproveitem a aula de amanhã, vai ser muito boa. E aproveitem o novo professor aí, o Gabriel de Carvalho. Eu fiz o curso dele 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, e o cara sabe demais. Vocês vão ter um grande incremento aí no crescimento de vocês com ele. E a turma, a equipe está cada vez melhor, tá? Já era incrível desde o início, mas cada vez está melhorando mais. É isso aí. Gente, esperamos vocês na próxima turma, tá bom? E amanhã a gente se encontra de novo. Beijo, beijo. Vou deixar salva a live pra vocês.